melhor, a tela fica bem maior. E aí dá para vocês verem os mínimos detalhes, tá bom? Então vamos lá, a gravação iniciou, né? Como vocês podem ver aí no celular. E nós vamos ver o que é cada uma dessas coisinhas, tá? Semi-reta e segmento de reta. De imediato eu trago aqui o conceito de semi-reta, tá certo? Semi-reta, ela é a parte da reta, né? E aí ela tem origem, ela tem início, né? Origem significa início, mas ela não tem fim. Então, detalhe, reta, nós vimos ontem que reta não tem início e não tem fim, né? Inclusive, a gente não pode representar uma reta num pedaço de papel, num quadro, enfim, a gente não pode representar uma reta, certo? Mas a semi-reta, ela tem início, tá bom? Mas ela não tem fim, então cuidado nessa distinção, né? Nessa diferença entre elas. Se vocês quiserem estar anotando aí, vocês podem fazer as anotações ou tirarem print para depois fazer a anotação, certo? Então, repetindo, né? Se vocês quiserem anotar, anotem aí. Ou então vocês assistem o vídeo novamente para poder anotar, certo? A reta, que foi o que a gente estudou ontem, ela é infinita, né? Ela é ilimitada, ela não tem início e ela não tem fim. Mas a semi-reta, tá bom? Ela tem início, ela tem origem. Então, a todo momento que vocês veem a palavra origem, a partir de agora a gente vai conhecer essa palavra origem, tá? A partir do momento que vocês veem a palavra origem, vocês vão lembrar ela de início, certo? Então, não vou mais estar falando a palavra início, eu sempre vou estar falando a origem, tá bom? Então, semi-reta, ela tem origem, mas ela não tem fim, tá bom? Então, a figura 1, né? Observem aqui a figura 1. O que é que diz a figura 1, né? Ela mostra uma reta R, certo? Como a gente viu, toda reta, ela tem que ser representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto, certo? E aí essa reta, ela passa pelos pontos A e os pontos B, ok? E aí, como nós vimos, os pontos também devem ter algumas letras lá para indicar, não é isso? E aí tem que ser representado por letras maiúsculas, tá bom? Então, observem que a reta que está em preto, ela é a reta R, tá bom? E passa pelo ponto A, que é um pontozinho de azul lá no início, e passa também pelo ponto B, certo? Que também é um ponto que está em azul. Mas, como ela é uma reta, ela não tem início e não tem fim. Combinado? Agora nós vamos fazer a análise da figura 1 e 2, certo? Agora vocês vão fazer o quê? Com base na figura 1, né, vai surgir a figura de número 2, né? A figura 1 é a primeira e a figura 2 é a segunda, claro. O que é que acontece? Considerem o ponto A, certo? Ou seja, observem o ponto A, certo? E a parte da reta R, certo? A reta R, estamos estudando a reta R, certo? E aí ela passa, a partir do ponto A, ela passa no ponto B, tá bom? Então, observe a figura 2 agora. Observe que a reta preta, né, ela preta, ela está saindo do ponto A, está passando pelo ponto B, mas não tem fim. Certo? O que é que isso significa? O que é que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando uma semi-reta, que ela tem origem no ponto A, como vocês podem ver. Ela tem origem no ponto A, então a gente esqueceu que tem para trás do A, certo? E aí essa semi-reta, ela passa pelo ponto B, certo? E não tem fim, ok? Passa pelo ponto B e não tem fim. Então, entender o que é uma semi-reta? Na figura 1, nós temos a representação de uma reta. Ela não tem início e ela não tem fim. Na figura 2, a gente considera o ponto A como a origem, né? Ou seja, o início da minha semi-reta, que passa pelo ponto B, certo? E ela não tem fim. Lembrando que nós estamos fazendo sempre o estudo da reta R, certo? Reta R, exatamente, Isabelle. Você percebeu que o que nós estamos vendo está no livro, né? Então, eu trouxe o livro aqui para o slide para ficar melhor e nós dois acompanhamos. Nós dois não, né? Nós
possamos acompanhar o mesmo conteúdo. Então, eu estou explanando o que tem no livro de vocês, tá bom? E aí, dessa maneira aqui, eu acho que fica melhor para vocês compreenderem, tanto vocês quanto para mim. Então, tudo que tem no livro de vocês tem aqui, certo? Mas eu estou explicando de forma melhor, porque se vocês fossem só ler, eu creio eu que vocês teriam bastante dificuldade, tá bom? Então, entendido? Detalhe, temos uma maneira, né, de representar um segmento de reta, tá bom? Nós estamos fazendo o estudo dessa reta R, né, como vocês podem ver na figura 2. Mas nós temos que indicar o segmento de reta. O segmento de reta é o segmento que sai do ponto A, passa pelo ponto B e não tem fim. Então, como indicar esse segmento de reta, né? A gente coloca o ponto de origem, certo? Com a primeira letra, sempre maiúscula. É o ponto pelo qual a reta passa, que é o ponto B, né, que é a segunda letra que está vendo aí, com uma seta indicando que ela do ponto B, né, ela não tem fim, no sentido do ponto B, certo? Então, isso aqui eu estou indicando o segmento de reta, que começa no ponto A, certo? Espero que vocês estejam acompanhando, que eu fiz aí o AB e uma seta no sentido da direita, certo? A, B, indica o quê? Que a origem do meu segmento de reta é o ponto A, certo? Ela passa pelo ponto B, no sentido do ponto B, e não tem fim, certo? Eu fiz aqui a representação do segmento de reta, né? Então, nós indicamos o segmento de reta dessa forma aqui. Ponto de origem, o outro ponto pelo qual a reta passa, certo? E essa reta, ela indica que o segmento de reta não tem fim. Combinado? Agora nós vamos observar novamente a figura 1, né, como vocês podem ver aqui, que é uma reta, né, que não tem início e nem fim. Porém, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos observar o ponto B. Né, nós vamos considerar apenas o pedaço ou a parte da reta que sai do ponto B, passa pelo ponto A e não tem fim. Né? Vamos supor que seja um avião. Né? De novo lá, o pontozinho, a questãozinha do avião. Vamos supor aqui que essa minha linha em vermelho aqui que eu estou fazendo, né, seja aqui a pista do aeroporto, né? E aí, o que é que acontece? Nós vamos considerar, claro que o avião não anda para baixo da pista aqui, né? Então, nós vamos considerar um segmento de reta, né, que sai do ponto B, ou seja, do chão do aeroporto, né? E aí segue no sentido, sempre subindo, né, levantando o voo em uma reta inclinada, passa pelo ponto A, certo? E aí continua o seu sobrevoo, certo? O avião no sentido de cima, né? No sentido que tá a reta aqui inclinada, tá bom? Então, como é que a gente vai indicar, né, esse segmento de reta que parte do ponto B, detalhe, parte do ponto B, passa pelo ponto A, ou seja, está apenas ao contrário da situação anterior, certo? E aí ela não tem fim, né? Nós vimos que o segmento de reta ela não tem fim. Então, como é que a gente indica esse segmento de reta? A origem, como nós podemos ver aqui, é no ponto B, certo? Então, o que acontece? B maiúsculo, para indicar o ponto inicial, certo? E ela passa por qual ponto? Ela passa pelo ponto A, que nós vimos bem aqui, ó. Então, o meu último ponto aqui, a minha última letra, A, indica o ponto A, certo? E aí, como ela está saindo do ponto B e partindo para o ponto A, passando pelo ponto A, nós fazemos também uma retazinha, né? Uma setazinha indicando que saímos do ponto B e fomos no sentido do ponto A, ok? Então, aqui nós estamos fazendo uma outra indicação do segmento de reta, certo? Então, detalhe, segmento de reta não, semi-reta. Reta, certo? Ela não tem início e não tem fim. Semi-reta, ela tem início, né? Ela tem a origem, mas ela não tem fim, tá bom? A origem sempre vai ser dada por um ponto A, B, C, D, E, F, G. Você pode escolher o ponto, né? Lembrando que a gente sempre tem que indicar o ponto com a letra do nosso alfabeto, sendo ela uma letra maiúscula, tá bom? Então vamos adiante.
A aula de hoje, né? O tema da aula de hoje é semi-reta e segmento de reta, tá bom, Isabela? E aí a gente acabou de ver o estudo sobre semi-reta, né? Que tem início, mas não tem fim. Agora nós vamos ver o segmento de reta, né? E aí eu trouxe uma coisa bem comum aí, que é um campo de futebol, né? Do próprio, ao lado da nossa escola, temos um campo de futebol e uma quadra, né? Inclusive, se a gente estivesse na aula presencial, hoje, eu ia ver a possibilidade da gente estar lá no campo, né, estudando, fazendo esse estudo de retas lá no campo, no sol quente, ou na quadra, né, onde tem a cobertura. Por quê? Porque são dois lugares que está bastante presente o conceito de segmento de reta, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, na linha lateral do campo, né, como eu coloquei aqui uma linha preta, aliás, né, essa aqui é a linha lateral do campo, né, que quando a bola sai daqui, ela sai do jogo, e aí tem que repor de novo, né, quem gosta de futebol sabe, né. Então, ela faz o mesmo percurso aqui da linha lateral do campo, porém, como quem joga bola, eu acho que o Gabriel, não sei se ele está aí na aula ainda, ou as meninas também conhecem, não sei se as meninas jogam também, é, vocês sabem que a reta, né, a linha lateral, ela tem início e ela tem fim, né? Ela começa no escanteio e termina lá no outro escanteio, não é isso? Ou seja, eu tenho um ponto A, que eu coloquei o ponto A no meu primeiro escanteio, como vocês podem ver, né? E seria a origem de um segmento de reta. Agora nós já estamos fazendo um estudo de segmento de reta, certo? E tem o fim lá no meu segundo escanteio, né? No meu último escanteio, né? Então, seria o quê? Segmento de reta, resumindo, é uma reta que tem início e tem fim, tá bom? Segmento de reta, ela tem início e tem fim. Semi-reta, ela apenas tem início, mas não tem fim. E reta não tem início e nem tem fim, tá bom? Então, eu trouxe aqui um exemplo de um segmento de reta que inicia, né? Tem origem na letra A, no ponto A, e tem fim, né? Termina aqui no ponto B. E aí, a gente indica, né, um segmento de reta com as letras dos pontos também, né? Ela inicia no ponto A e termina no ponto B, certo? E aqui em cima a gente faz só um traçozinho aqui na horizontal, sem ser uma seta, tá? Se a gente indicar uma seta aqui em cima das letras A e B, a gente vai estar indicando uma semi-reta, certo? O que não condiz com essa situação, porque ela tem início e tem fim, tá? Então, detalhe, vai vir questões no livro de vocês posteriormente, na prova, enfim, que esse detalhezinho que eu estou fazendo aqui vai poder fazer diferença, tá? Se eu indicasse aqui como, esse segmento de reta aqui é apenas AB, né? Essa questão tá errada ou tá certa? Essa questãozinha tá errada, né? AB seria o que para mim? Eu ia entender o que? Que seriam apenas dois pontos AB e não tem uma reta, não tem um segmento de reta e nem é uma semi-reta, o que faria a questão errada, né? Se eu colocasse assim, ó, AB e um traço, né, com a setinha indicando aqui, ó, saindo do A e partindo para o B, eu ia entender que era a questão anterior, certo? De semi-reta, o que não satisfaz a questão, porque nós estamos estudando sobre segmento de reta, certo? E aqui, esse AB com uma seta em cima indicando para o lado direito seria uma semi-reta, tá? E se eu fizesse um AB aqui, né, que saindo, é uma reta saindo do ponto A e do ponto B, porém, eu fazendo uma reta com dois sentidos, indicando em dois sentidos, né? Isso aqui significa dizer que é uma reta. Ela não tem início e não tem fim, tá bom? Então, detalhe para essas três escritas aqui de reta, semi-reta e segmento de reta, tá? Esse AB não existe quando a gente faz estudos de retas, tá certo? Detalhe, esse AB com essa reta em cima, a gente trata-se de segmento de reta. Eu vou colocar aqui um SR, segmento de reta, tá? Quando a gente faz
AB, com uma seta do lado direito, a gente faz um segmento, né? O segmento não, uma semi-reta. Vou colocar aqui, SMR. E quando a gente faz um AB, tá? Com a seta indicando o lado direito e o lado esquerdo, significa dizer que ela não tem início e nem tem fim, a gente trata-se de uma reta, né? A minha voz deve estar falhando muito, porque deve ser a internet aí, tá? E aí é uma coisa que eu não posso como interferir, né? Porque deve ser a internet de vocês, já que o da Stephanie tá ok. Então, assim, essa aula no Meet é exatamente para tirar umas dúvidas, estar ajudando vocês. Porque, assim, se eu fosse colocar só para vocês lerem o conteúdo do livro não fala o que eu estou falando isso aqui, tá? Ele só traz curto e grosso, por isso tem a necessidade do professor na sala de aula, porque o professor está explicando. Então, a melhor maneira de eu fazer isso aqui para vocês é trazendo aqui em tempo real. Por que em tempo real? Porque quando surgir uma dúvida aí, vocês mandam aqui no chat e aí eu posso tirar a dúvida de vocês. Também diferente do vídeo, né? Que no vídeo eu não poderia estar tirando uma dúvida de vocês quando surgirem, quando estivessem assistindo. Então, se vocês folhearem aí o livro de vocês, vocês vão ver o quê? Essa anotação aqui, essa escrita de AB com o traço em cima, né? Essa escrita de AB com a seta do sentido direito, e esse sentido aqui, essa AB com a seta de início e fim, tá bom? Se vocês folhearem, vocês vão perceber essa diferença. Eu espero que vocês tenham entendido como é que indicamos, tá bom? Então, se para indicarmos os pontos A e B, que são as extremidades, detalhe, sempre está aparecendo palavrazinhas novas, certo? Então, atenção para o significado das palavras novas, certo? Deixem de estar conversando no chat. Se considerarmos os pontos A e B, que são extremidades da linha lateral, né? Como eu falei, são os pontos de início e ponto de fim. Ponto de início e ponto de fim significam as extremidades, tá certo? E os pontos da linha situados entre A e B, a figura geométrica obtida representa uma parte da reta, certo? Ou seja, então, a reta que surge, né, o segmento de reta que surge entre um ponto e outro, nesse exemplo, entre o ponto A e B, chamamos de segmento de reta, certo? Então, não esqueçam, anotem o que eu estou falando, deixem de estar conversando no chat, certo? Segmento de reta, ela tem início e tem fim. Só para dar um aviso, né? Vocês estão no sexto ano, né? Existem bastante palavras difíceis, o conteúdo é novo, o conteúdo é complexo, tá bom? Não tem o que tá passando a mão na cabeça, não. Para frente, né? Foi o que eu fiz aqui. Observem que eu peguei apenas a mesma reta do campo, tá bom? E trouxe para essa segunda parte, esse segundo slide. Então, observe, né? Vamos observar esse nosso segmento de reta aqui. Como eu falei, né? A reta ela não tem início e nem tem fim, por isso sempre vai ter esses pontilhados aqui, né? Sempre tem os pontilhados para indicar que a minha reta ela está continuando, tanto no sentido da direita quanto no sentido da esquerda, certo? O que acontece? Eu tenho um ponto A, né, que é uma extremidade, que é o meu início, né? E tem o ponto B, que é uma extremidade também que representa o meu fim, tá? E essa reta, né, a reta R, que é o intervalo de A até B, é o suporte do segmento de reta, certo? Então, como é que eu posso indicar esse segmento de reta? Só para relembrar, né? É o segmento de reta A, B, né? Um segmento de reta que passa pelos pontos A, B. Esse é o segmento de reta, passa só um traçozinho na horizontal, ok? Agora nós vamos ver o que é segmentos consecutivos e segmentos colineares, né? Acabamos de aprender o que é segmentos de reta, né? Que é um pedaço de reta que tem início e um pedaço de reta que tem fim. E agora nós vamos ver dois tipos, os quais são consecutivos e quais são colineares, certo? Então, o que são segmentos consecutivos, né? São dois segmentos que têm extremidades em comum, ou seja, têm o mesmo ponto, né? São denominados segmentos consecutivos. Dois segmentos
que têm uma extremidade em comum, ou seja, uma das extremidades pode ser o fim de um segmento de reta e o início de um outro segmento de reta, tá bom? E aí, segmentos colineares, certo? São dois segmentos que estão em uma mesma reta suporte, certo? Ou seja, nós vamos ver aqui no próximo slide, é como se comportaria isso, certo? Então eu tenho aqui, é uma reta, na verdade eu tenho, digamos que duas retas, né? Duas semi-retas. E aí, se a gente projetar aqui, né, ela continuaria aqui, no meu sentido da esquerda, continuaria também no meu sentido da direita, e tem essa outra inclinada, né, que continuaria subindo e descendo, certo? Mas nós não vamos fazer o estudo dessas linhas pontilhadas, tá bom? Vamos fazer o estudo só das linhas que estão aí. Então, o que é segmento de reta consecutivo? São segmentos, né, que têm uma extremidade comum, tá bom? Ou seja, vamos ver aqui, fazer aqui o estudo de pedaços de segmentos de reta. Nós estamos vendo aqui na hora, Stefan. Nós estamos vendo aqui o estudo, né, de segmentos de reta consecutivos e colineares. E aí nós temos como é que eu posso dizer? Temos duas semi-retas, né? E aí nós vamos quebrá-las, vamos supor que nós vamos quebrá-las, né? Para fazer um estudo melhor. Então, observe isso aqui, ó. Eu vou fazer de vermelho, né? Que eu tenho uma reta, né? Um segmento de reta, aliás, que sai do ponto A e termina no ponto B. Não é isso? O segmento que sai do ponto A e termina do ponto B. Tá bom? Como é que a gente representa? AB e o traço em cima. Certo? Agora nós vamos procurar, nós estamos atrás de segmentos consecutivos, né, certo? Pedaço de reta consecutivo. Agora nós vamos procurar uma outra reta que surja, né, que tenha, partindo do ponto B até um outro ponto, tá bom? E aí a gente pode perceber aqui de imediato que eu tenho esse ponto, esse segmento aqui, ó, que sai do ponto B e vem até o ponto C, tá bom? Vocês conseguem ver isso aí, ó? Eu tô no primeiro momento, eu tenho um segmento de reta que sai do A até o B, tá bom? Que eu já representei A, B e o traço em cima. E agora eu tenho um segmento de reta que sai do ponto B e vai até o C, tá? E aí a gente representa aqui como BC e um traço em cima, certo? Que indica que o meu tem um segmento de reta que começa no ponto B e termina no ponto C, tá bom? E aí vamos procurar um outro traço consecutivo, um outro segmento consecutivo que saia do ponto B e tenha fim, né, em um outro ponto, certo? Se eu esticasse aqui mais um pouco, eu ia sair aqui do ponto B e ia terminar no ponto D, eu ia ter um outro segmento de reta, certo? Teria um ponto B, D, que sai do ponto B e vai até o D passando pelo C. Tem um outro segmento de reta aqui, tá? Que é consecutivo ao AB, certo? Como vocês podem ver, eu estou fazendo só a respostazinha aqui, ó. AB e BC, que foi o que a gente acabou de ver, certo? Agora, BC, foi o que a gente acabou de ver, BD, não é isso? E aí o último segmento de reta que sairia do ponto B, certo? Eu já fiz o BC, não é isso? Já fiz o BD e tenho mais uma possibilidade aqui que seria o BE, certo? Esses três pontos aqui, esses três segmentos de reta, elas são consecutivos, tá bom? Por quê? Porque elas possuem um ponto em comum, né? Que a gente sempre viu aqui que foi o ponto B. O ponto B, ele faz parte do segmento AB, mas também faz parte do BC, também faz parte do BD e também faz parte do BE, ok? E o que seriam os segmentos colineares, né? Deixa eu apagar tudo aqui. O que seriam os segmentos colineares? Seriam, né, os dois segmentos que estão em uma mesma reta suporte, né, que estão na mesma reta. Por exemplo, eu tenho uma reta aqui, ó, que vai do ponto B até o ponto E.
Tem um segmento de reta aqui, ó, que tem início e tem fim, certo? Começa no ponto B, termina no ponto E. Digamos que isso aqui seja a reta suporte, tá? E dentro dessa reta suporte eu tenho outros pedacinhos de retas, de segmentos de reta. Por exemplo, do B até o C e do C até o D. Né? Então aqui eu tenho o que aqui? Dois segmentos colineares, ó, do B, C até o C, D. Tá bom? Detalhe, além disso, certo? Eu tenho o BC, que a gente já viu aqui, né? Mas eu também tenho o BD, né? O BC e o BD. Ele é colinear, eles são colineares, tá bom? Porque eles estão em cima da mesma reta suporte, que é a reta suporte. É a reta que sai do ponto B até o ponto E. Por último, eu tenho uma reta BC, né? Como a gente já viu que é esse pedacinho aqui. E tenho também esse outro pedacinho aqui, que é a DE, certo? Esse outro pedacinho aqui, que é o DE. Também está dentro, né, ou em cima da reta, do segmento de reta BE, tá bom? Então eles são colineares, né? E aí nós temos aqui os consecutivos e colineares, né, que estão, que adotam digamos que os dois conceitos, certo? Que é o conceito BD, né? BD e DE, ok? São dois segmentos de retas consecutivos e colineares e o CD, BD, né? CD, vocês podem ver que é esse aqui, e o BD. Então é isso, tá? Segmento de reta. Saiu, foi, Stephanie? Pronto, a gente já estava finalizando, era isso mesmo, tá? Eu acho que saiu aqui, eu nem percebi. Ah, já voltou, né? Então pronto. Era isso, certo? A aula de hoje. E agora é com vocês, tá bom, pessoal? O importante disso aqui é vocês compreenderem a distinção de segmento de reta, semi-reta e reta, tá bom? Detalhe, já são próximo de 2h15, né? A nossa aula termina 2h30. Anotem aí a atividade, tá bom? Página 85, questão 2, 3, 4 e 5, certo? E aí vocês só vão me entregar lá na sexta-feira, né? Sexta-feira a gente tem a aula a partir de 2h30. Por que, professor, não pode entregar hoje? Por quê? O que é que vai acontecer? Não dá tempo vocês me entregarem até 2h30, certo? E daqui a pouco o professor vai entrar no 7º ano com aula de matemática, então não vai dar tempo, não tem como eu fazer a correção de vocês, eu estar tirando algumas dúvidas, tá bom? Então, deixem para fazer deixem para fazer não, deixem para mim entregar na sexta-feira, certo? Respondam as questões do caderno do mesmo jeito, bem organizado. Não, até 9 não, só até às 6. Tá certo, Isabela? Professor, professor, Oi, Gabriel. Oi, Ellen. diz os números da página de novo. A página 85, questão 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou estar mandando no grupo para relembrar vocês, tá bom? Então é isso, certo? Espero que vocês tenham compreendido as distinções, né? Qualquer coisa, anotem as dúvidas de vocês no caderno. E aí na sexta-feira vocês podem estar me perguntando. Como eu falei, eu vou entrar em sala agora, certo? Não vai ter como eu estar tirando as dúvidas de vocês nesse mesmo momento, tá bom? Então, tchau. Tenham todos uma excelente tarde, tá bom? Não esqueçam de enviar a atividade na sexta-feira, eu cobro também, tá? E vou estar mandando agora no grupo qual seria a atividade, certo? Para relembrar vocês. Tchau, fiquem com Deus e até a próxima.